Bem-vindas a mais um episódio do podcast Riqueza Pode. Hoje tá quente aqui, né, Hoje Thaisa? o assunto vai esquentar cada vez mais aqui, que hoje isso aí. as nossas convidadas de hoje prometem trazer bastante calor para essa conversa e para esse aprendizado aí para a gente compartilhar com todo Isso mundo. mesmo. E se você tá chegando agora neste canal, já começa a seguir, se inscreve. Como é que fala? Ativa o sininho, né? A gente anda aprendendo com as crianças, né? Ativa o sininho, começa a seguir, porque já saiu, né? Você já deixou de ser um projeto piloto, agora é um projeto real que tem acontecido. E a finalidade, né, da gente trazer a consciência das pessoas sobre riqueza. A gente tem um vasto pilar, né, do porquê esse podcast tem acontecido. Aqui a gente fala de autoconhecimento, de espiritualidade, de inteligência emocional, de carreira, de negócio. É um espaço onde a gente decidiu, né, Thaisa, dar voz para outros profissionais, colocar a nossa voz no mundo também com categoria, na verdade, e assim, trazer pessoas que tenham assuntos interessantes. E dessa forma, nosso maior objetivo é criar um clube de relacionamento entre as pessoas que vêm fazer parte desse bate-papo, dessa conversa gostosa. E eu vou deixar agora para a Thaisa apresentar as nossas convidadas. Vamos lá, e hoje a gente tem duas convidadas que são maravilhosas aqui. Estamos com Bárbara e estamos aqui com a doutora Marília. Eu vou começar falando aqui com a Bárbara, que ela é terapeuta de terapeutas. Deixa eu pegar Não, é muito chique isso, Não, né? Não muito. basta ser só terapeuta, gente. Terapeuta de outros terapeutas. E olha só, terapeuta integrativa. O currículo das mulheres que a gente traz aqui, das pessoas, não só mulheres, são currículos vastos. Que eu falo, a gente tem até que pegar a colinha para poder... Porque não dá para lembrar de tanta coisa que essas mulheres têm aqui na carreira delas para poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, a Bárbara, ela é terapeuta integrativa, formadora de terapeutas. Então, ela traz o quê? Com ela, aquela questão de ajudar as pessoas a se conectarem com quem elas realmente são. Através desses processos terapêuticos, através de mentorias, que é o que ela trabalha e atua hoje. Só que ela nunca começou sendo terapeuta, ela começou sendo bióloga. Então, ela tem outros conhecimentos dentro da bagagem dela aí. Mestre em biodiversidade e conservação, e aí buscou outras oportunidades para se conectar nesses propósitos que ela está seguindo hoje, junto com biomagnetismo, medicinal, e fez uma transição profissional nessa área, e a gente vai aprofundar mais a nossa conversa pegando esse gancho. É um exemplo aí para pessoas que querem fazer transição de carreira, né? Ó o currículo dessa mulher, mais de 3.000 pessoas atendidas nesses 6 anos de atuação, com várias técnicas terapêuticas, que eu já comentei, né? Biomagnetismo medicinal, a bioenergético, o desbloqueio emocional, o sistema multidimensional. Nossa senhora, o currículo dela vai grande aqui. Então, seja muito bem-vinda, Bárbara, a esse episódio. É uma honra estar recebendo você aqui para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Obrigada por estar aqui. Eu agradeço muito também, é uma honra estar com mulheres grandes e potentes como vocês, viu? Ah, que gostoso, coisa boa. E agora, você pode apresentar. Vou trazer agora a nossa outra convidada, a doutora Marília, advogada de famílias, especialista em direito civil e familiar, escritora também. Esqueci de comentar que a Bárbara também é escritora. Aliás, todas aqui somos escritoras. Inclusive, participamos juntas de um projeto, né? Lidere com Coragem. Então, também aí está no currículo da doutora Marília o escritora. Tem um escritório, né, já está há 14 anos de experiência, lidera um escritório que atende clientes em todo o Brasil e oferecendo aí principalmente a questão da advocacia artesanal, humanizada e estratégica, que eu acho que é o grande diferencial que ela traz. Essa proteção às mulheres, às crianças, famílias atípicas, com sensibilidade, né, trazendo esse acolhimento para essas famílias. Atua principalmente nessa parte familiar de divórcio, guarda, pensão alimentícia. É maravilhosa. Simplesmente a melhor. Seja muito bem-vinda também ao nosso podcast, a este podcast Riqueza Pode, para poder compartilhar também um pouco da sua trajetória conosco. Obrigada, é um privilégio, até falei, né, no meu post aqui, falei, ser convidada pelas maiorais. Ai, que linda. É um privilégio, gente, muito obrigada. Você também é maioral, por isso que você está aqui. É importante, eu vou pegar esse gancho, né, eu penso que uma rede de relacionamento, ela se constrói quando nós queremos
estar junto com pessoas que nos inspiram, né? Eu sempre penso sobre isso, sobre onde eu estou, que lugar que eu estou, com quem que eu estou, e eu, né, por trabalhar com mentoria e ter tantas alunas como as minhas mentoradas, elas me inspiram, né? Eu sei que tem aquela relação de inspiração, né? Um aluno olhar para o seu mentor e se inspirar. Sempre digo, inclusive, se o seu mentor não te inspira, ele não é seu mentor, né? Começa por aí. Mas, do outro lado também, eu me vejo dessa forma, né? Como eu também também quero estar com essas alunas, com essas mulheres tão inspiradoras, porque elas também esquentam, motivam a minha vida, porque eu não quero andar com qualquer um, não é? Mas que bom que a gente está aqui juntas, né, nesse projeto de fortalecer mesmo os relacionamentos, dar voz. E aí, Marília, eu quero começar fazendo algumas perguntas, assim, que eu selecionei e achei importante, uma vez, até porque eu já conheço o seu trabalho, e eu queria saber mais, né? Eu queria entender assim. Eu sempre olho por mim e falo assim: eu seria uma advogada, né? Eu fico pensando, como que seria a minha vida se eu fosse uma advogada, né? Eu sempre, nossa, mas tem que ler muito, tá, Fran? Mas você lê muito. Nossa, mas tem que estar atenta a todas as leis, que, né? Então, assim, são competências e habilidades que não é para qualquer pessoa. Né? E aí eu quero entender assim, o que te levou a escolher o direito como um caminho profissional, né, como a sua escolha de vida, e se isso teve alguma relação com a sua própria história, porque eu vejo que a nossa vida profissional, ela é construída pela história que a gente carrega também, as nossas escolhas sempre tem o que a gente já viveu na vida, né? Isso foi com você assim, foi dessa forma com você também? Foi também. Eu acho muito interessante quando as pessoas falam, eu não sei se eu seria advogada. E aí tem até um meme na internet que fala, eu não sei como advogado faz para discutir sem chorar. Faz, né? E eu falo, você é brava assim também em audiência? Eu falo, não, pior que não, eu sou super tranquila. É só a pessoa não pisar no meu calo. Gente, escolher o direito foi uma coisa assim muito interessante. Eu escolhi o direito, tinha 14 anos de idade. Eu era muito nova. E é engraçado porque o meu primeiro contato foi lei orgânica de município. Tinha nada a ver, assim, com o que eu faço hoje. Foi olhando assim e falando assim, não, peraí, esse mundo não é uma bagunça, existe regra, existe uma forma de organizar as coisas para viver em sociedade. Então foi assim que eu escolhi. Eu escolhi com 14 anos, eu nunca esqueço, a aula de história, professora Zuleika, lá no ensino médio. Já agradeci, falei para ela, ó, eu cheguei, tá? Cheguei lá, me tornei advogada, era exatamente isso que eu queria. Nunca tive dúvida. Mas quando eu comecei a fazer o estágio, eu comecei a me deparar com uma situação um pouco diferente da minha realidade. Eu via pessoas, assim, em vulnerabilidade e não era o que eu passava. Eu não vi meus pais, na época, né, se separarem, eu não vi disputa de guarda, eu não vi pensão alimentícia, eu não vi nada daquilo na minha vida. E aí eu fui ver que existiam muitas pessoas que estavam desprotegidas dentro do nosso sistema. E aí eu falei, nossa, isso é muito interessante de fazer, isso é muito interessante de ver. E ali mesmo eu comecei a estudar, não tinha tido nem a matéria na faculdade, mas ali no estágio eu comecei. Então a gente via mulheres, principalmente, crianças silenciadas dentro da própria casa. Então você via que não era um ambiente agradável. Então foi um despertar para mim ali, 18, 19 anos de idade. Eu me formei com 22 anos, né? Então, assim, advogar nunca foi só assim, eu vou me formar para dizer que eu tenho essa profissão. Quando eu cheguei nessa fase, falei, nossa, tem muita gente precisando de ajuda. E é através do direito que eu vou conseguir ajudar essas pessoas. Aliviar esse caminho processual e propiciar, e muitas vezes, novos recomeços, que é o que as pessoas buscam através do processo judicial. Quando que você percebeu que empreender como advogada era mais do que abrir um escritório? Porque aí você veio trazendo as questões ali de você muito novinha, né? Você se formou com 22 anos, né? E já foi atuar na área. Qual que foi esse ponto de virada que você entendeu sobre propósito, né? Porque eu acho que essa pergunta ela é sobre uma missão que a gente tem com a nossa profissão. Quando que você olhou para tudo isso, né? Você contou aí muito novinha, você já percebeu, poxa, tem muita gente precisando desse trabalho, mas quando que você olhou para o seu escritório e pensou, isso é muito mais do que empreender?
Assim, no começo, quando a gente sai da faculdade, né, ainda estava na casa dos meus pais, então era bem tranquilo advogar, né? Então eu só queria sobreviver e dizer que eu era uma advogada e que eu conseguiria, né, ali na frente, me sustentar através da advocacia. De verdade, ninguém pensa no propósito, vai ajudar muita gente, mas não é um propósito, né? É fim, é começo e fim do que você estudou para fazer, né? Mas aí o que você começa a perceber? Aquele seu cliente, se você faz o trabalho bem feito, que é o mínimo, né? A gente fala, gente, isso não é extraordinário, fazer o trabalho bem feito é o mínimo, né? O ordinário. Aquele cliente é seu cliente para sempre. E aí você percebe as pessoas gostando do atendimento, gostando do trabalho e voltando. Você, não, pera. E aí é um outro problema, ou é uma indicação, né? Aquele cliente vai ficando ali com você. Eu falei, não, existe um ponto A e um ponto B aqui. Você transforma a vida da pessoa, ela sai mais feliz, sai mais contente, sai reconstruída, sai alcançando ali o objeto dela, né? A justiça ou alguma coisa que realmente, assim, dá um afago pro coração dela. Eu falei, nossa, então é mais do que isso, né? É cuidar da pessoa, é criar uma estratégia para a vida dela, é transformar a realidade dela muitas vezes, até financeiramente, né? Às vezes a pessoa busca uma coisa que é financeira, uma indenização, uma coisa do tipo. Então, hoje, assim, eu vi o direito dessa maneira, assim, como uma ponte. A pessoa chega com o caos dela e sai com aquilo reconstruído. Então, eu percebi, tem que empreender, tem que fazer de forma profissional para que isso alcance mais pessoas. E aí, sim, você vai fala, nossa, eu preciso de visão de negócio, a faculdade não ensina. Aí você entende o que é empreender. E aí, dentro desses 14 anos, a gente foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. E aí, hoje eu posso falar, hoje eu tenho um negócio, né? Um escritório que é um negócio, que serve as pessoas. Hoje, sim, hoje eu entendo isso. Que legal, isso é maravilhoso, Coisa né? boa, né? Quando a gente começa a ter essa visão de que o nosso trabalho, ele não é só aquilo que a gente tá. Porque quando você entrou na faculdade, eu imagino que a visão era uma visão de tipo, vou ser uma advogada e talvez vou atuar na área, né, específica. Agora, quando a gente começa a colocar, de fato, o conhecimento que a gente tem para esse servir, é que começa a trazer um significado muito maior. E é esse ponto que você coloca justamente, né, de fazer disso um negócio que possa atender outras famílias e que vai agregar muito na vida de outras pessoas. E com essa fala da Marília, eu fico pensando algo assim que eu falo muito para as minhas alunas, já falei muito para empresários isso, que é sobre o propósito, né? Falar do propósito empresarial, quando a gente desenha, escreve, cria cultura através da missão, visão, valor, né, de uma empresa, que aquilo não é só um papel, né, que a gente escreve, põe um quadrinho, a gente entra nas empresas e vê aquele quadrinho, né? Essa é a espiritualidade da empresa. Né? Essa é a abundância da empresa, é o que ela entrega. Então, quando a gente entende esse viés, né, de que empreender é sobre eu criar uma cultura de entrega para o meu cliente, eu transbordar na vida dele, né, e a gente está nesse canal falando sobre riqueza, eu vejo que a espiritualidade ela é um pilar profundo do que a gente olha para a vida como riqueza, como onde a gente pode gerar riqueza na vida do outro. Nem sempre a riqueza é só sobre o material, sobre o dinheiro, mas eu fico imaginando uma cliente que chega até um escritório humanizado como o da Marília e é atendida, ela até fala, né, como eu levo o cliente do ponto A para o ponto B, qual é a transformação que a gente gera? Essa é a cultura que empresários, empreendedores, né, que estão assistindo, que precisam se conectar com isso, que a empresa, ela é espiritual, ela tem uma missão, ela tem algo a entregar. E quando a gente está com a mentalidade só voltada para o resultado financeiro que ela vai trazer, a gente está olhando para um abstrato que é tangível, né? Porque dinheiro a gente pega, né? Lá na frente, enquanto a gente não construiu realmente o centro disso tudo, né? O que movimenta isso tudo. E isso é abundância, né? Eu ter a certeza de que através do meu negócio, através da forma como eu entendo que o meu negócio é importante. E isso, essa mentalidade desbloqueia toda outra parte que é tangível e palpável, que é o fazer dinheiro com o que você ama fazer e ajudar as pessoas, que isso é permitido, né? Então, aqui nesse canal, Marília, a gente tem trazido questões para desconstruir mesmo. Eu acho que a sua fala, ela desconstrói na mente das pessoas de que um advogado, ele vende um serviço e ele não é empresário, ele não tem uma missão, ele não transforma. Todas as profissões são capazes de fazer isso. Basta a gente ter esse entendimento do quão espiritual é a nossa vida profissional, né, o nosso trabalho.
E é isso, né? Eu gosto de olhar para esse viés e quanto mais eu olho, mais eu desconstruo o que as pessoas estão correndo atrás de um resultado, sem criar uma cultura emocional, sem um entendimento espiritual do que é realmente o nosso trabalho. E Fran, você falou um ponto que é muito interessante, e você usa uma expressão que eu gosto muito, né? Você trazer o seu trabalho com alma. Porque eu acho que isso é que traz todo o significado. Porque muitas vezes a gente vai numa profissão, e eu falo por mim, e acredito que muita gente já passou por isso. Vai pensar numa profissão, pensa assim, eu vou naquela profissão que me dá dinheiro. Ah, eu não vou escolher aquela profissão porque aquela profissão não me traz às vezes, um benefício. Depois eu quero até perguntar mais pra frente, mas ainda vou esperar, ainda vou pedir pra Bárbara começar a falar aqui, mas eu já tenho algumas perguntas para ela, já nesse... Foi só um esquenta, tá, Bárbara? Nesse sentido, porque tem algumas profissões que o pessoal até às vezes olha e fala, mas eu não vou nessa linha porque isso não dá dinheiro. Mas com quão não está conectado com a questão da alma que você não está trazendo para o teu negócio. Porque se a gente ficar olhando só para o resultado, de fato, pode ser que a gente se perca no caminho. Sim. Porque como é que a gente vai construir esse projeto? A gente tem algo ali, óbvio que a gente tem que ter como empresa, ter metas tangíveis. Mas e esse processo para chegar lá? Ele não é um processo que E eu é imagino... reto e objetivo. E a gente tem que trazer essa conexão nossa como empresárias também, como ser humano. Quando a gente coloca a nossa voz também como ser humano, é o que faz a diferença dentro do nosso negócio. E eu negócio. fico a imaginar que dentro da sua área de atuação, então para quem não sabe, a Thaís é especialista em investimento. Como chama mesmo a sua carreira? Eu sou Wealth Planner. Wealth Planner. Gestora de riqueza. Gestora de riqueza, exatamente. Ajuda as pessoas a enriquecerem. Então, eu fico imaginando a quantidade de pessoas que vêm buscar um resultado numérico com você e que ainda não estão prontas para isso, para essa jornada, porque ainda não se sentem merecedoras ou não usam o dinheiro de uma forma correta. E eu sei porque a gente conversa, às vezes você fala, às vezes eu tenho que ensinar o beabá do cliente, eu tenho que monitorar o que o cliente está gastando, o que o cliente não está, para que ele consiga construir. Então, olha, a que ponto está essa mentalidade? Onde eu quero aquilo de resultado, mas eu não entendi o processo ainda, né? Exatamente. E dinheiro é algo que é muito comportamento. A gente acha que às vezes, não, eu não sou boa em números, né? Quantas vezes a gente escuta, fala, não sou boa em números, por isso que eu não me dou bem em lidar com finanças. Não, finanças é comportamento. Quando a gente se conhece, a gente consegue trazer isso mais à tona e administrar isso. Mas quem sou eu para falar? Temos aqui Bárbara como terapeuta para poder entrar nessas questões. E eu quero que ela conte também um pouquinho sobre essa trajetória, porque a gente está falando sobre propósito e sobre mudanças, né? E de alguma forma ela fez uma mudança muito significativa, porque ela mesma fala que ela era uma bióloga cética. Nossa, eu amei isso que ela mandou pra gente, né? Aliás, eu já vi isso na sua rede social, acho sensacional. E aí, como que uma bióloga cética foi se tornar terapeuta? E o que fez você transformar esse lado terapeuta de fato na sua profissão, na sua nova profissão? Né, para auxiliar outros terapeutas. Bom, até pegando o gancho da questão de escolher uma profissão, né, com alma, desde lá da adolescência, né, eu sempre pensava assim, eu quero trabalhar com algo que eu goste. Então, procurando as profissões, eu fui na biologia, porque eu falei, eu gosto de biologia. E aí fiz. E realmente, assim, essa bióloga ainda existe aqui, né? E durante muito tempo eu trabalhei nessa área. Trabalhava com pesquisas agropecuárias, lá em Tocantins, em Palmas. E fui muito feliz trabalhando com isso. Só que chegou um momento da vida que começou a perder o sentido. Faltava alma aí, né? Porque eu via que o meu trabalho, assim, faltava algo para chegar nas pessoas. E eu ia buscando aqui, buscando ali, e não encontrava. Então, o que me fez também fazer essa mudança mais radical foi quando o meu primeiro filho nasceu, né? Meados aí de 2016. E aí, logo que ele nasceu, a primeira vez que eu olhei para ele, eu olhei naqueles olhinhos, eu falei... E agora? O que eu vou fazer? Será que o que eu faço hoje profissionalmente eu vou querer continuar fazendo? Quem eu sou? Eu me fiz essa pergunta. Quem eu sou agora? Que mãe eu vou ser para essa criança? Que profissional, que biólogo eu vou ser a partir de agora? Né? Então, várias questões começaram a borbulhar na minha mente
Eu já estava num processo de buscar algo que eu não sabia o que era, né? Mas que fosse alinhado mais com a minha essência, com o meu propósito. Então, assim, eu fui meio que lá embaixo primeiro, né? Me Foi acessando, né? Medos, crenças, aquela bagunça emocional. E aí, numa tentativa de mudar, de sair daquela situação, eu falei, não, eu quero mudar, né? E aí, eu mudei mesmo. E aí, voltei novamente para perto da família, em Taubaté, interior de São Paulo. Me desliguei desse trabalho de bióloga, vim com família, vim com tudo para cá. Eu falei assim, agora eu quero buscar o que eu realmente quero fazer profissionalmente. Que pessoa eu quero ser para mim, para o meu filho, para minha família e para as outras pessoas. Daí comecei a estudar mais a questão do autoconhecimento, comecei a fazer algumas terapias, né? Comecei a expandir um pouco mais minha mente e pedir, né? Para Deus, para o universo, me mostre um caminho, né? Eu quero trabalhar com algo que me conecte com a minha essência, mas que também possa gerar uma renda, né? E eu já sabia o que eu não queria mais atuar na área como bióloga. Então, eu falei assim, eu não quero isso, assim, eu não quero trabalhar em laboratório, eu não quero dar aula para crianças, né? Porque o biólogo acaba caindo meio que nessas áreas, né? Uhum. E só o que aparecia para mim, logo que eu retornei para Taubaté, era isso. Eu tive que ter uma resistência muito grande para falar não, porque a parte financeira, né, vai pegando. Eu não tinha uma reserva, assim, muito grande, mas eu falei, eu vou esperar. E aí, me trabalhando, eu comecei esse processo de me conhecer, né? Porque eu fiz aquela pergunta quando meu filho nasceu, quem sou eu? E eu comecei a me conhecer, né? E aí, nesse processo, eu comecei a ficar atenta também aos sinais que nós recebemos todos os dias. Todos os dias a gente recebe. Ou é uma mensagem no celular, ou é uma palavra que alguém fala pra gente, ou é um vídeo que a gente assiste e faz uma conexão, vira uma chave. E aí, ficando atenta assim aos sinais, alguns meses depois dessa grande mudança, né, de estado, de trabalho, eu recebi um convite para fazer um curso de biomagnetismo. E aí, de uma pessoa totalmente aleatória, que eu não via há muitos anos. E como eu estava atenta, principalmente a mim, ao meu corpo, quando a pessoa fez esse convite, nossa, o meu corpo todo reagiu. Eu me arrepiei toda, uma emoção assim me tomou e na minha mente ficava uma voz dizendo, vai, faz, Uau, né? que legal. Aí eu falei, caramba, né? Mesmo assim, aquela bióloga cética falou assim, será mesmo? Aí eu peguei e falei assim, bom, vamos lá, né? Não custa. Aí fui, fiz o curso, deu aquela abertura, aquela expansão. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi o sinal que eu estava pedindo, hoje eu vejo, mas eu ainda fiquei duvidando. E aí, essa bióloga queria descobrir se realmente era isso, se realmente era esse caminho, né? Que eu devia seguir. E como o meu trabalho era muito de testar as coisas, né? Validar tudo, eu comecei a validar essa nova técnica que eu tinha aprendido. E aí, quanto mais eu usava isso, mais eu tinha certeza de que esse era o sinal que eu estava pedindo tanto, né? Mas teve umas pedras aí pelo caminho. Mas aí, aos poucos eu fui deixando essa bióloga que tem que comprovar tudo e não acreditava muito nessa outra parte, para dando espaço para essa nova profissional, a terapeuta. Eu imagino que deve ter sido um processo com bastante desafios, né? Porque quando a gente vem com uma certa formatação mental para um tipo de direcionamento, por mais que você use, né, a biologia, igual você falou, ainda existe dentro de você, mas você deve ter se deparado com várias situações de grandes desafios. Como é que você fez para lidar com esses desafios? E se tiver algum que queira compartilhar com a gente aqui, que acha que Uhum. vale a pena trazer para o pessoal, o que você poderia comentar? Eu acho que o que foi me fazendo desbloquear e quebrando essas barreiras, desafios, foram as próprias vivências com essas práticas terapêuticas. Eu primeiro comecei fazendo em mim, que eu falei, eu quero testar em mim isso, quero ver se dá certo. E aí eu já tive dois grandes resultados. E eu tinha duas questões crônicas, assim, de saúde, né? Eu tinha
desde a infância sempre fui aquela pessoa que era constipada, né? O conhecido intestino preso. E da adolescência para a vida adulta, até na faculdade mesmo, eu tinha muitas crises de enxaqueca. Então eu comecei a me auto-atender com a técnica que eu havia aprendido e isso sumiu totalmente. Uau. Nunca mais. Hoje não sou uma pessoa constipada e nem tenho crise de enxaqueca. E aí só por isso, eu já falei, só por isso já valeu a pena. Se fez bem pra você, se trouxe resultado, fala, imagina o quanto isso não pode agregar se realmente... Se fez bem pra mim. Se fez pra você. Só que mesmo assim eu me perguntava, será que eu tô fazendo certo? Será que isso pode ser reproduzido em outras pessoas? Né? Resultados incríveis, eficientes, igual eu tive comigo? Eu falei, bom, então agora eu vou começar a fazer em outras pessoas. Então comecei com familiares, alguns amigos, e aí comecei a ver esses resultados nas outras pessoas também. Recebendo o feedback delas depois da sessão, e fui testando isso também. Né? Como melhorar essa prática, como gerar cada vez mais resultado. E aí isso foi me convencendo que esse era o caminho. Que era o caminho. E que funcionava, porque você estava ali vivenciando na pele, né? Exato, porque eu sempre tinha dúvidas, muita insegurança, muita falta de confiança naquilo que eu estava fazendo. Então, o meu caminho para desbloquear foi mão na massa, praticando e fazendo e vendo resultado em mim, depois naquela pessoa, naquela outra pessoa, e todo o retorno que eu recebia era como se fosse um sinal, ó, tá vendo? É isso. Você tá no caminho certo. Continua. E até hoje é meio assim. Muitas coisas assim que eu ainda tenho dificuldades vêm dessa forma. Tipo assim, alguém falando, né, ou trazendo uma mensagem, ou de repente uma situação que eu nem esperava, acontece. Igual, por exemplo, né, o livro, né, que nós participamos juntas desse projeto. Sim, escrevemos juntas. Ficava só no abstrato. E, de repente, do nada, se materializou. Bárbara, eu quero falar um pouquinho sobre isso, que eu não aguento, fico ouvindo ela falar, eu fiquei até emocionada com essa história, porque, assim, eu acredito muito no poder da cocriação. Isso para mim é muito forte, sabe? Porque assim, essa mentalização que você foi trazendo, né? Que você vai contando. Eu decidi sair daquela profissão e saiu mesmo sem ainda ter uma nova profissão, né? E começou a mentalizar e eu acredito nesse poder que a gente tem, sabe? De ir trazendo para perto da gente o que a gente quer e o que a gente deseja. E eu sou muito parecida com você nisso, porque você foi trazendo para perto, né? Quem é a Bárbara agora? Qual é a profissão que eu vou ter daqui para frente? Que mãe que eu vou ser daqui para frente agora? E aí você vai tendo suas respostas, porque é como eu penso muito sobre isso, sabe? De verdade, eu penso assim, que o que a gente quer, a gente precisa colocar para o universo. Porque nem todo mundo sabe, nem a espiritualidade não sabe ainda, muitas vezes, que você deseja aquilo. E aí você vem trazendo para perto de você. Eu queria escrever um livro, né? E aí as coisas vêm e aparecem. E eu vejo muito isso em mim também, sabe? Isso, a forma como você trabalha com você mesma. Eu olho uma coisa e falo, eu quero muito aquilo. Eu não sei como aquilo vai chegar na minha vida, mas vai chegar, porque eu quero. E aí aquilo vai vindo, às vezes demora, não é rápido. Demora o tempo que tiver que demorar, mas eu quero aquilo perto de mim. E eu acho que as pessoas precisam entender isso. Quando eu falo para as minhas alunas, façam seu mapas de desejo, coloque as fotos dos lugares que vocês querem, das coisas que vocês querem, para você ficar vendo todos os dias no seu celular. E faz muito sentido isso, França. Você tá falando, eu tô lembrando aqui do meu primeiro mapa dos sonhos que eu fiz numa folha A4 com giz de cera. Isso acho que foi em 2018, mais ou menos. Eu ainda atuava como engenheira, trabalhava ainda com a área de gestão de projetos. E eu tinha na minha cabeça que eu não sei, eu não sabia para onde eu ia, mas eu sabia que ali onde eu estava não era mais o meu lugar. Mas eu gostava de cuidar de dinheiro, do meu dinheiro, administrar bem meu dinheiro. E num belo de um dia eu desenhei lá que eu gostaria de estar falando sobre educação financeira e falando sobre riqueza com outras pessoas. Olha que legal. E olha só, agora você tá falando 2018. E é isso, é justamente esse processo da cocriação. Porque a pessoa acredita, né? que a cocriação é assim, eu quero viajar
sei lá, para Paris. Amanhã já vou viajar para Paris. Não, você tem que ir trazendo isso perto da sua realidade. Olhar para esses sonhos, porque a pessoa pensa, eu quero escrever um livro. Mas eu não coloco um bilhetinho para mim mesma, eu não coloco um lembrete na tela do meu computador. Porque tem um monte de gente com possibilidades para agregar na nossa vida e que elas não se aproximam. Eu acredito nesse campo energético, somos energia. E aí quando você fala, não, eu quero isso para minha vida. E você vai atraindo isso para perto de você. Você entra no fluxo da energia. E lá no Quadro dos Sonhos tinha um canal do YouTube. Olha aqui o canal do podcast. Canal do YouTube. Olha só. Aí, eu já tá materializando, eu nem tinha me tocado nisso. Porque o que ela tá falando é pura cocriação, né? Não, a Marília falou agora, eu escolhi essa profissão aos 14 anos. Olha isso, gente. Você sabe, Marília, que o meu marido escolheu ser piloto de helicóptero aos 11 anos de idade? Ele fala, com 11 anos ele sabia que ele ia ser piloto. E ele ficou 30 anos pilotando. Então, eu falo para ele assim, isso é o poder da cocriação. Então, tudo que a gente deseja precisa estar explícito, né? Tem uma ferramenta que se chama Roda da Abundância. Eu não vou lembrar de todas as fases dela, mas a primeira fase é declarar, né? Depois é solicitar, declarar, agradecer. Você vai fazendo todas aquelas fasezinhas. E o declarar é o afirmar. Eu quero, desejo isso. Então, você vai falando, eu vou percebendo o quanto o poder da cocriação, e isso tem muita relação com riqueza, né? Porque a gente vê muito conteúdo sobre riqueza hoje, as pessoas falam, você tem que mentalizar a riqueza, tem que mentalizar o dinheiro, tem que mentalizar. E às vezes as pessoas se comunicam dessa forma, né, tão superficial, que vira chacota, né? Mas o estudo mesmo da prosperidade, ela é energia e mentalização, né? Ela é pura cocriação. Estamos aqui sendo prova disso, né? Contando as nossas histórias, compartilhando isso. Exatamente. E o quanto que isso não é inspirador. Que lindo, Bárbara. Isso é muito inspirador, né? Você lembra que a Fran, ano passado, a gente estava falando sobre isso, sobre poder sonhar, sobre poder anotar, poder escrever, trazer para perto. E aí eu lembrei de um sonho que eu tinha há muito tempo, 8 anos. O sonho lá sendo escrito, reescrito, todo começo de ano. Faz a listinha? Todo começo de ano escrito lá. Eu falei assim, mas o que eu posso fazer para, assim, materializar um pouquinho esse sonho, sabe? Só um pouquinho, né? Mesmo que eu ainda não consiga fazer. Tá bom, eu preciso ir até um lugar, fazer um orçamento desse sonho, porque eu não tenho. Eu não tenho nem ideia. Eu sempre falo isso para as alunas. Você escreve quanto custa o seu sonho? E não sabe nem quanto custa, porque você nem pesquisou. E aí eu fui em direção a isso. Nem era tudo que eu imaginava e nem estava tão distante assim. Tanto que estou com o pé nele já. Né? Já estou lá, mas eu caminhei em direção a ele. Se eu tivesse deixado ele anotado, estava só anotado. Só ia ser um sonho. Né? Porque às vezes a pessoa diz, eu quero ter um apartamento. Tá, mas quanto custa ter um apartamento do jeito que você quer? Né? Será que você já precisa ter dinheiro suficiente para comprar um apartamento de 4 quartos? Ou você pode, de repente, comprar um loft para você? Quanto custa um loft hoje? Eu tenho uma aluna que está nesse processo, ela disse, não sei. Eu falei, então você precisa saber, até para você saber se o que você já tem guardado dá para dar uma entrada, se você vai conseguir arcar com parcelas. Quando vê nem é tudo isso, tá tão ali. Exatamente, né? Quando vê, olha, poxa, existe uma possibilidade de comprar. E a gente canaliza a nossa energia para isso, porque quando a gente começa a declarar, a gente começa a trazer aquilo dentro das nossas células, porque a gente toma uma decisão. E toda a nossa ação, depois ela passa a ser pautada com base na decisão que a gente tomou. Então o caminho já vai começando a se abrir, por isso que a gente acaba se aproximando disso. E esse passo é fundamental. Eu faço isso muito também com os meus clientes. Eu falo, muitas vezes aparece cliente para mim e fala assim, tá, eu quero ter mais dinheiro. Tá, mas o que você precisa? Que sonho que você quer realizar? Não sei. Então, é justamente esse ponto. Como que a gente vai pensar numa riqueza, e a riqueza que eu já falo, eu não falo nem numa riqueza material mais. Como é que eu vou trazer mais coisas para dentro da minha vida se eu não tô conseguindo nem mais desejar? E esse é um ponto que a gente precisa. Por isso que é muito legal esse papo que a gente tá tendo hoje, pra gente, de novo, olhar para dentro de nós, assim, será que eu tô ainda trazendo esse espírito do desejo, alimentando a minha alma? Quando a gente entra nesse processo, nós não aprendemos isso quando criança. A gente não aprendeu sonhar,
realizar sonhos, pelo menos eu, né? Para mim isso tudo era muito distante. Eu aprendi a não me sentir merecedora. Eu tive que aprender o que é merecimento ao longo da minha vida. Então, pode ser, né, que outras pessoas que estejam assistindo vão falar, ah, não, eu já cresci assim, né, já fui educada dessa forma. Eu não, cresci numa família muito simples, que não tinha conhecimento para me passar sobre isso. Então, eu tive que aprender. E quando você entra no processo de aprendizagem, ele é treino constante. E quando você entra nesse fluxo desse entendimento, de você ir colocando, incluindo na sua vida as coisas que você deseja para você realizar, eu falo que eu virei uma maquininha de todo ano eu tenho que realizar um sonho. Se eu comecei o ano de 2024, começo, meio e fim, não realizei nenhum sonho, então eu não vivi com qualidade. Eu coloquei isso para mim. Então, o sonho de 2025 vai ter sonho, né, que está sendo realizado e que vai ser realizado nesse ano, que eu já venho projetando há algum tempo. Então, aí você vai entrando nesse fluxo e vai se acostumando com essa jornada que a Bárbara fez, né? E aí, eu costumo dizer agora pra mim assim, e aí, Fran, qual que é o próximo rolê? O que vem pela frente, qual né? que é o próximo rolê? Isso daqui, check, já ticou, né? Agora, qual que é o próximo? Você pensa assim também, Bárbara? Sim, eu penso, eu também adoro as listinhas, mas até o que vocês estavam comentando aqui, eu fiquei refletindo aqui agora e pensando que realmente isso, né, de cocriar, de mentalizar, é energia, declaração e movimento, né? Porque se não tem o movimento também, igual a Marília falou, vai ficar lá. né? E a gente veio falando disso no carro. Olha que interessante, quando a gente vai desenhar o novo episódio, a gente sempre quer trazer para um contexto, para que os convidados também possam entender a proposta do podcast, e a gente veio falando algumas coisas importantes, que seria, e acaba que vai entrando no fluxo naturalmente, né? A gente veio falando exatamente disso. A vida, ela é movimento. Né? O próprio Bert Hellinger, vários dos livros dele, ele diz que a vida, ela é movida por inovações, por novidades. Se você não tem novidade na sua vida, você pode ir ficando chateada, aborrecida, frustrada, sem energia de vida, as coisas vão ficando meio sem graça, porque você não tem um movimento, você não tem um pra quê, um porquê, né? Então, e aí quando eu lendo essas coisas, eu fiquei pensando assim, como a gestão empresarial, né, que é a minha maior expertise, como ela é maravilhosa também, né, porque ela também é movida à inovação, a novos projetos, a novos produtos, a novo modelo de trabalho, e o quanto as coisas vão se encaixando, se conectando. Quais são as inovações da vida de vocês? Qual que é o próximo rolê, né, Thaís? Qual o próximo rolê? O próximo check da lista. Vamos anotar já. Bora lá, pra próxima. Acho que é da próxima da Bárbara, né? Tem mais perguntinha aí pra ela ou eu já posso ir pra Marília? Volto pra Marília aqui. Tá, vamos lá, Marília. Eu selecionei uma pergunta aqui pra você sobre maternidade. Ai, meu Deus, segura lenço. Eu coloquei assim, eu te conheço, né, há bastante tempo, eu sei que você é uma mãe atípica, e eu queria fazer uma pergunta sobre isso, porque eu sei que você tem ajudado muitas outras mães atípicas com o seu trabalho. Então eu quero te perguntar, como a maternidade, especialmente sendo uma mãe atípica, influenciou a sua forma de enxergar a sua vida e atuar no direito hoje? Bom, eu acho assim, eu não me tornei mãe atípica, né? Eu me tornei mãe, né? Nenhuma mãe tem a capacidade de saber tão fácil que ela vai se tornar uma mãe atípica, que aquela família vai ser atípica, e quais são as necessidades da criança para o futuro. E aí, olhando para a minha própria história, a gente passa a silenciar muitos julgamentos. Então, assim, aquele olhar que as pessoas têm para a criança que parece que está fazendo aquela birra no mercado, a gente olha e fala assim, nossa, talvez não era bem uma birra, talvez aquela criança estava numa crise e a mãe estava só esperando passar para poder acolher e resolver e levar.
Então, cada família vai ter uma necessidade diferente. Então, assim, a primeira coisa que eu adquiri com a maternidade atípica foi uma nova lente. Eu fui entender há cerca de 3 anos atrás que Henrique era uma criança diferente de outras crianças. O Henrique é autista, TDAH, transtorno de processamento auditivo. Então, ele é uma criança que, por exemplo, não tem deficiência intelectual, déficit de aprendizagem, pelo contrário, tem altas habilidades, mas ele tem questões emocionais e tem dificuldades que precisam ser trabalhadas com bastante terapia para que ele ganhe qualidade de vida. Mas existem outras famílias que têm outras situações com as suas crianças, né, com às vezes já adolescentes, e estão passando por umas descobertas, né, momento de descoberta. Então, assim, onde entra, assim, essa parte de maternidade atípica no direito, né? Então, o que começou a acontecer? São crianças que, às vezes, quando chega o diagnóstico, chega junto o divórcio. Então, chega a necessidade de regulamentar a convivência, às vezes um dos pares parentais, né, o pai ou mãe, ou mãe ou mãe, ou pai, não aceitam aquele convívio com aquela criança, porque pode ser uma criança difícil, não aceitam a carga então, sua criança tem que fazer 20 horas de terapia por semana, não posso, tem que trabalhar, aí você, né, dá o seu jeito, porque mãe que tem que levar nessas coisas, consulta e exames e terapias. Então, às vezes chega o divórcio, chega a questão de guarda, chega a regulamentação de visita, e chega o terror de todos, né? Que a pensão alimentícia não vai dar, não vai ser suficiente. Porque às vezes a minha criança tem muitas necessidades. E aí eu vou ter que deixar de trabalhar para alcançar a necessidade dessa criança ou dessas crianças. Então, a gente chega para trabalhar essa parte que é da família, aí depois tem o plano de saúde, né? O esforço da família em manter um plano de saúde, o plano de saúde fazendo de tudo possível e imaginável para não prestar o atendimento, para ver se essa mãe, né, ou esse pai, tira essa criança do plano, porque é despesa para o plano, né? Nossa, então, muita coisa, né? Então, eu tenho, assim, mães frustradas, sofrendo, porque contrata um plano que tem que te prestar um serviço e não te atende, e aí você pega na maior dor dela, porque é o filho dela que está sem atendimento. Né? Então, tem essa parte do plano de saúde também, tem as pessoas que precisam de benefícios assistenciais, né, que entra aí direito previdenciário e não conseguem porque não sabem como fazer, e ninguém traz, assim, uma cartilha pronta, não, faz isso que vai dar certo, né, bate lá no INSS, fala, não, para vocês não. E nega, e a pessoa fica, mas gente, eu preciso, né? A gente teve um caso super recente de BPC, né, LOAS, que a pessoa, assistente social foi fazer perícia na casa da pessoa, falou assim, não é compatível com pobreza, porque tem geladeira, máquina de lavar e televisão. Meu Deus. Assim, mas a mãe não trabalha, porque essa criança precisa dela full time, 100% do tempo ali para essa criança. E é só ela e o filho. Assim, como essa pessoa não precisa do benefício assistencial? Então, são todas essas áreas do direito que a gente foi abrangendo, né? A gente hoje ainda não chegou isso para o CLT, mas para o servidor público já tem uma diminuição de carga horária disponível para que a mãe atípica ou o pai possa ter essa diminuição de carga sem redução salarial para poder acompanhar esse filho. Né? Não chegou isso ainda na CLT, mas pensa, uma mãe que trabalha 44 horas por semana, em que horário ela vai conseguir levar esse filho para a terapia? Não consegue. Não consegue. Então, não adianta. Ou você silencia o julgamento e traz o acolhimento, fala, não se preocupa, vamos etapa por etapa conseguir maior qualidade de vida para o seu filho. Ou então, você tem um escritório com uma máquina de processo, que você quer vender processo e não quer nem saber da história de vida daquela família. E eu prefiro não ser assim. Eu vou me envolver com todas essas famílias. Uau! Vou emendar numa outra aqui, Marília. Eu quero falar sobre essa advocacia humanizada, né, que você traz. E, gente, vocês estão assistindo daí, tá? A gente tá aqui. É um brilho no olhar que ela tem para falar sobre isso que emociona a gente. Então, eu quero te perguntar, o que significa para você advogar de uma forma humanizada? Como isso se traduz na prática do dia a dia com seus clientes? Você já falou um pouco de envolvimento, né? Como que você lida com essas mães que chegam? Pais também, né? Porque a gente fala mães, mas são pais atípicos, né? Como que você lida com tudo isso, fazendo parte desse universo, né? Por também ser uma mãe atípica. E como não se envolver, né? Porque a gente tem uma ideia, assim, um pouco
como leiga, que o advogado é aquela pessoa que não pode se envolver, né? Não pode ter coração, vamos dizer assim, não pode tomar partido, né? Alguma coisa assim. não pode se envolver emocionalmente, né? Na faculdade disseram isso também, mas eu aprendi errado, eu me envolvo mesmo, né? Eu já chorei com muita mãe, já chorei com muito pai, já me envolvi com muitas histórias tristes mesmo e me envolvo mesmo. Eu acho que, assim, o negócio da advocacia humanizada que eu percebi, assim, todo mundo quer vender isso aí agora, né? Dizer que não, nosso escritório é super acolhedor. Mas, na verdade, não é bem assim. O que eu tento mostrar é o seguinte, eu passei por isso também. Né, eu acho que a primeira coisa que eu passei por um divórcio difícil, passei por um relacionamento difícil, eu passei por questão de convivência, eu passei por dificuldades de comunicação pós-divórcio, eu descobri um diagnóstico depois, né, eu tive que modificar a minha forma de trabalho e a minha agenda para atender as necessidades do meu filho. E assim, ainda bem que eu consigo fazer isso, tem muitas mães e pais que não conseguem, mas eu consegui. Eu consegui administrar minha vida de uma maneira que hoje eu encaixo. Cada dia da minha semana é diferente. A segunda é de uma forma, a terça de outra, a quarta de outra, a quinta de outra, a sexta de outra, e o final de semana é de outra, para atender as necessidades das crianças. Então, eles precisam disso, e assim, eu não vou trazer para essas outras famílias diferente, né? Assim, eu vou falar a verdade mesmo. Eu falo assim, olha, eu sei que é difícil, não é fácil mesmo. Eu sei que você precisa dessa ajuda. E assim, as pessoas vêm com a história, mas vêm com trauma, vêm com necessidade de recomeço, vêm precisando, às vezes, só conversar. E isso sim eu tento humanizar, assim, esse convívio. Falar assim, você pode me mandar mensagem, você não precisa ficar preocupado se está me incomodando, né? Tô aqui para te ajudar a passar por esse processo. Então, assim, parece que aquela frase que fala, quem conhece sabe, né? Quem foi meu cliente sabe que realmente é assim que funciona. E se perguntar para qualquer um deles, assim, se um dia precisou conversar por um assunto que nem era de direito, vai te dizer que eu estava lá disponível para isso. E eu vou estar mesmo para as famílias atípicas e para as típicas também, porque eu sei que o processo não é fácil. É desacolhedor. Né, Defensoria Pública, estão lá, são profissionais, estão lá para isso, mas não consegue atender, não consegue comportar e muito menos humanizar esse atendimento, né? Coloca a pessoa lá numa triagem que vai acontecer daqui 3 meses e o atendimento daqui a 6. Isso dizendo que está tranquilo de agenda. Então, eu realmente falo assim, desculpa, não consigo atender pela Defensoria, mas aqui você vai ter o seu atendimento que você precisa, né? Esse abraço, ainda que ele seja online, porque é todo o Brasil. Então, tem gente que está no Pará hoje e só fala comigo no WhatsApp e chamada de vídeo. Mas tá lá, na acolhida. E como que você lida com esse limite, né, Marília, desse caos emocional que você vive, né? Essas mães vivem também, porque como terapeuta sistêmica, eu fico pensando também que diariamente, quando a gente faz um trabalho humanizado, a gente também se depara com as nossas dores todos os dias, né? Isso acontece muito comigo. Estou atendendo uma cliente, estou fazendo uma constelação sistêmica ou uma sessão sistêmica, eu me deparo com uma dor que é muito parecida com a minha. E aí eu tenho que ajudá-la na dor dela, mas aquela também é uma dor minha, né? Acontece isso com os terapeutas, né? E a Bárbara, especialista, para falar disso. Como que você lida, né, com o seu emocional, né, com esse caos que você permite, né, acolher essas mães e também vir aquela advogada racional, né, para entrar na jogada ali, criar uma estratégia e obter um resultado. Como é que você vai equilibrando isso, né? É assim, ó, de um lado psiquiatra, entendeu? Não, mas é verdade, gente. Tem histórias que podem, assim, ter o poder de paralisar a gente, né? Mas, assim, vocês não têm ideia do que é atender uma pessoa no telefone, assim, com uma certa situação desesperada, e você bate de frente, sabe quando te atravessa e fala, passei exatamente por isso, igualzinho, assim, eu sei qual é o final dessa história, eu sei que dói, sei que machuca. Aí você respira fundo e você fala assim, não vou passar para ela isso que eu já passei por isso agora, deixa isso para um outro momento. Né? Nesse momento, vai ser assim, vai ser assado, desliga o telefone, aí chora, né? Enxuga.
E assim, é não deixar realmente se afundar. Eu me cuido, de fato, tem psiquiatra para ter apoio, tem terapeuta para ter apoio, tem grupo, né? A gente fala com outros advogados também, mas para não se afundar. Porque senão também você fica se afundando na dor de todo mundo e chega uma hora que, por exemplo, vamos supor, tendo muitas mulheres, então muitas chegam raivosas dos homens, né? Ai, não tá fazendo seu papel de pai, não fez de marido, não faz disso, não faz daquilo. Reclamação, reclamação, reclamação. Se eu fosse escutar só as reclamações, eu ia odiar todos os homens da face da terra. Exato. Né? Então, não tem como. Então, você tem que ter esse filtro mesmo e dizer, olha, que, assim, muitas eu falei, eu sinto muito que você esteja passando por isso, mas muitas eu falei, sinto muito que você esteja passando por isso. Mas assim, que bom que agora você já enxergou e agora você vai virar essa página e agora a gente vai transformar esse processo melhor possível. Ah, mas eu quero tirar tudo dele. Tudo que for seu por direito, a gente vai fazer de tudo para garantir. Você vai mudando, você vai contornando para que a pessoa também fique mais calma. Porque senão ela vai pro processo com o fígado, né? Aí o processo não anda, aí começa a travar tudo. Também não é assim que funciona. Tem que ter, assim, transmitir uma paz, transmitir uma calma. Senão, aí a pessoa fica tão ansiosa, tão nervosa, tão brava, que o processo parece que emperra lá. Anda de todo mundo. É o que a gente acabou de falar de dela. energia, né? Mas assim, acontece muito. Nossa, a pessoa, ela não descansa. Aí ela não descansa, o processo não anda. Então, assim, isso acontece muito. Então, é isso que eu faço, assim, eu tento, assim, fico cansada, às vezes dá uma exaustão, assim, mental, mas eu falo, bom, tem um propósito. Então, hoje eu vou descansar. E amanhã a gente retoma daqui de novo. Então, é assim que eu faço. Eu tento me cuidar para não afundar junto também, né? Legal. E aí, dona Bárbara, ouvi tudo isso, né? Vamos falar de terapia um pouco? Até aproveitando o que ela falou, essa questão do se cuidar é essencial, acho que para qualquer pessoa, né? Porque senão nós somos humanos, né? Quem aguenta uma carga dessa? Não é que nem ela mexendo só com problemas, né? As pessoas só trazem problemas. Né? Pesada muitas vezes. Então, se cuidar, acho que é essencial, né? E que ótimo que você faz isso. E não é só porque eu sou terapeuta que eu também não faço isso. Claro, a gente deve fazer, né? Tem que fazer. E eu tô sempre me cuidando também. Como desde lá do início eu pedi para me conectar com o meu propósito, né? E eu vejo que cada vez mais que eu vou me cuidando, me conhecendo, esse propósito vai se revelando cada vez mais, né? Novos desafios vão aparecendo. E é muito bom, né, ter esse autocuidado. Porque é um passinho que a gente dá de cada vez, mas portas vão se abrindo, as coisas vão crescendo, vão se expandindo, a nossa mentalidade muda, né? E com isso, tudo que está em volta muda junto também, né? Para melhor, né? Na maioria das vezes. E ficar atento, né? A essas mudanças, assim. A Marília comentou uma coisa que é interessante, né? Que ela falou que ela viveu muito alguns processos e com isso ela consegue ajudar outras pessoas. Você comentou também do teu processo próprio de se reconectar, de se conhecer e a partir daí você se tornar uma terapeuta atendendo outras pessoas. Mas você foi um pouco mais além, né? Você foi, inclusive, trazer esse conhecimento para que outras terapeutas também possam aprender essa profissão. Então, você é terapeuta das terapeutas. Como é que foi dando esse processo? Que a gente até falou, qual que é o próximo rolê? Então, esse foi o seu próximo rolê. Comenta um pouquinho, compartilha um pouquinho com a gente sobre como que é essa jornada, como é que se deu esse caminhar aí ao se transformar terapeuta de terapeutas. Foi ajudando terapeutas. Eu comecei nesse processo, na hora que eu decidi, falei, não, quero trabalhar com essa outra profissão, né? A bióloga fica um pouquinho ali e agora entra a terapeuta. Então eu comecei a atender, né, muitas pessoas, tendo cada vez mais a certeza de que, nossa, é isso mesmo que eu quero. Cada mensagem que eu recebia, nossa, olha como vale a pena trabalhar com isso. Isso faz sentido para mim, né? E aí, né, que eu digo que não tem, parecia coincidência, mas não tem muita coincidência, né? Eu comecei, assim, de forma natural, a ajudar os terapeutas dos grupos que eu fazia parte, né? Cada curso que eu fazia, eu ficava dentro de um grupo.
E aí era grupo para tirar dúvida. E eu via lá muitas pessoas com dúvidas. Então, tudo que eu aprendia na prática, na relação, eu ia lá e respondia. E aí, com isso, os terapeutas começaram a me procurar para fazer terapia. E aí, eu comecei a atender eles. Atendendo. E aí, teve um dia que uma terapeuta, eu atendendo ela, por videochamada, assim, porque eles gostavam de me ver atender. Me ver fazendo ali a terapia, né? Aí ela falou assim, é isso, Bárbara? Eu falei, isso o quê? É isso que você tem que fazer. Você tem que ensinar os terapeutas esse seu jeito aí de trabalhar. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu quero aprender esse jeito aí. Porque ele é muito simples, né? Porque até quando eu respondia as dúvidas nos grupos aqui, o pessoal falava assim, nossa, você traz uma simplicidade para a técnica. Quando eu aprendi, parecia ser um negócio tão complexo. E você responde de uma forma tão simples. Mas por quê? Tudo aquilo que eu aprendia de complexo, eu pegava e utilizava na prática. Aí eu via que dava aquela travancada. E olha que interessante as habilidades de uma bióloga aí, né? É verdade. Porque são as habilidades da biologia, né? Você destrinchar as coisas, assim, estudar, pesquisar, né? Exato, é. Eu adoro essa parte. Sempre gostei. A bióloga sempre gostou da parte da pesquisa. E para mim, cada pessoa que eu atendo é uma nova descoberta. Né? Nossa, como eu aprendo muitas coisas atendendo uma pessoa. Então, eu fui fazendo isso. Eu fui simplificando as coisas que eu aprendi. Então, os terapeutas enxergavam isso em mim, mas eu mesma não enxergava. Porque o que eu queria, é o que eu sempre busco, gerar mais resultados nos meus clientes de forma mais rápida e satisfatória. Esse é a bióloga fazendo as experiências. Que legal. Os experimentos ao vivo, né, com as pessoas. E daí ela me falou isso. Ela falou assim, monta um curso disso, Bárbara. Eu falei, caramba, montar um curso? Eu falei, tá, né? Depois desse atendimento eu fiquei pensativa. Eu falei, caramba, o que foi isso que essa pessoa enxergou e eu não sei o que é. Você não estava vendo, né? Uhum. Eu falei, como é que eu vou descobrir o que é isso? Né? Aí eu tive que me gravar. Eu comecei a gravar eu fazendo os atendimentos. Não, e é sensacional, gente. Eu já fui atendida pela Bárbara. Sensacional. É porque eu não sabia. Não é porque eu tô na sua presença, não, mas é diferente. Eu nunca tinha feito uma terapia daquela na minha vida. Muito obrigada. E aí foi literalmente assim mesmo. Eu fui gravando, anotando, e aí quando eu fui juntando as informações, eu olhei e falei, caramba, tem um método aqui. Uhum. Agora eu sei o que ela enxergou. Eu falei assim, será que dá pra montar um curso agora? E ela queria igual, né? Passo a passo, né? Exato, um passo a passo. Na verdade, você acaba sendo uma facilitadora para elas, né? Porque você já vivenciou muitas coisas, já viu como é que faz, e a pessoa de fora vendo que existe esse processo. Então, eu acredito que você, como mentora dessas terapeutas, facilita e encurta muito esse processo. E aí, você até comenta aqui que você tem um programa que é o GPS holístico. É nessa linha mesmo? É uma ferramenta que você acaba contribuindo junto com as outras terapeutas para poder chegar num resultado? E principalmente, que aí, no começo eu até falei, vou guardar uma outra pergunta porque eu acho que existe um estereótipo de que terapeuta não ganha dinheiro, né? Que terapeuta vive de luz, né? É verdade. Não tem assim, é gratiluz. Gratiluz. E às vezes trazer essa materialização de que você pode fazer o que você gosta, o que você ama, o que você se realiza e transformar isso numa profissão que inclusive te faça ter dinheiro, porque isso também é uma abundância. A gente atuar naquilo que a gente gosta e receber numa proporção, porque dinheiro nada mais é do que uma troca de energia. Então, se você dá o teu melhor no teu servir, é justo que também o dinheiro retorne. E como é que esse programa, se é esse o intuito desse programa, como é que isso direciona para que outras terapeutas também possam fazer dinheiro e monetizar aquela paixão, aquele propósito que elas têm? Uhum. Porque começou dessa forma mesmo, né? Eu vendo isso, e tinha um método ali, e aí foi quando até, além da terapeuta, nasceu a mentora de terapeutas, que daí eu comecei foi o próximo rolê? Foi o próximo. Próximo passo. E aí eu comecei a estruturar isso.
É, E esse GPS ele é bem focado nisso, para que todos os terapeutas, né, principalmente da área holística, vibracional, quântica, que fazem muitos cursos, né, que tem essa vontade de ajudar o outro, de servir, mas que também quer ter a sua abundância profissional, financeira, né, o seu reconhecimento como terapeuta, possa ter essa satisfação. Então, ele é baseado assim em geração de resultados, que é o que eu sempre busco, né, resultados satisfatórios, né, nos clientes, porque através desses resultados, o terapeuta ele ganha confiança, Uhum. que é uma das coisas que pega bastante, né, essa falta de confiança. Nossa, mas será mesmo, né, a dúvida. Ele gera a satisfação do cliente que fala: "Nossa, essa pessoa fez a diferença na minha vida". E essa satisfação do cliente traz o quê? A indicação. A É indicação verdade. vai trazer um novo cliente. Esse novo cliente vai trazer mais abundância, mais servir, mais reconhecimento. E assim entra num fluxo natural. E sabe o que eu acho interessante? Como mentora de negócios, eu já tive várias terapeutas nas minhas mentorias, vocês sabem disso. É, é o cobrar baratinho e não gerar resultado no paciente. Ali é a sua maior, é o maior lugar de escassez, né? Porque eu acho que valorizar a sua hora de terapia, cobrar o que é justo na energia de troca, valoriza o seu passe, né? Quando é diferente um cliente olhar e dizer assim, nossa, para fazer uma hora de terapia com ela é R$ 180, com a outra é 100, né? Ali você já olha e já pensa, poxa, mas se é mais caro com ela é porque ela dá resultado. É porque ela tem estudo. É uma percepção de valor, né? É uma percepção de valor, exatamente. E aí eu tive vários terapeutas vindo fazer mentoria comigo, que cobravam há anos preço social. E aí, porque eu também pago baratinho, o próprio paciente, porque a terapia hoje, como terapeuta sistêmica, eu posso dizer que tem cliente também que ele vem para atendimento, mas ele mesmo não quer se ajudar, né? Ele quer que você faça milagre na vida dele, né? Ele está só de corpo presente. Ele tá só de corpo presente. Ele quer que não alguém faça fazer- por ele, né? ele não quer fazer a parte dele. Então, ele também não evolui, né? Então, fica aquelas duas energias de escassez, uma na frente da outra. E aí, quando eu acredito, né, que a forma como você entrega o seu método para um terapeuta holístico, né, que pode atuar em qualquer área da terapia, e aí você demonstra para ele uma forma de trabalhar que gera resultado e que ele que pode cobrar um valor mais alto, não tem como não prosperar, né? E também eu penso muito sobre a mentalidade desse terapeuta, não só na questão do dinheiro, mas eu fico pensando em como eu não sei se você trabalha isso na sua. Acredito que sim. Porque o ego do terapeuta também, ele entra na frente e ele traz uma questão interessante que eu fico analisando, que é eu preciso fazer o meu cliente ou o meu paciente dar resultado. Então é mais sobre o terapeuta do que sobre a pessoa que está buscando. E aí eu penso que esse lugar é um lugar muito perigoso e que tem muito terapeuta que está ali, né, naquele lugar de assim, eu tenho que fazer o outro dar resultado, né? Quando na verdade a gente só tem que trabalhar a terapia e o outro é que com aquilo que vai gerar o resultado da própria vida. E que às vezes, enquanto terapeuta, a gente entra pro rolê da terapia achando que a pessoa vai dar o resultado X e ela dá o resultado Y, né? Sim. Isso é uma das coisas também que eu trabalho bastante nos terapeutas, essa mudança de mentalidade. Porque nós não somos salvadores, né? Nem santos, né? Porque muitas das vezes acham que, tipo assim, nossa, o que eu com isso aqui que eu aprendi, eu posso curar muitas pessoas. E aí entra nesse viés mesmo, perde um pouquinho essa mão. E não é. Nós somos auxiliadores daquela pessoa que está com um problema. Mas ela faz parte da terapia, né? Então, eu trabalho bastante essa mentalidade nos terapeutas. Assim, olha, nós somos apenas o caminho.
A gente mostra, dá uma forcinha extra, né? Um empurrãozinho, agora o resto é com a pessoa. Então, dentro desse programa que eu tenho, eu também pego essa parte. Trabalhar isso terapeuticamente com esses terapeutas para mudar um pouco essa mentalidade, para eles pararem também de ficar se julgando. Ai, eu não consigo. Dar meu trabalho resultado tá para o dando meu certo. paciente. E cai muito naquilo que acho que você estava falando, né? De trazer a confiança. Porque se erra a mão, né? Nesse sentido de querer ser o salvador, automaticamente você vai construir uma imagem negativa de si mesma. Uhum. Porque vai falar, poxa, eu não tô conseguindo trazer o resultado que eu quero. Então, E eu não você posso aumentar o preço. Não posso aumentar o preço. E aí você fica nesse looping. Não é? Exatamente. É louco isso. E é uma linha muito tênue mesmo. E, inclusive, tem muito investimento. Eu falo para os terapeutas, quanto você já investiu em cursos e você está cobrando isso? Né? Mas você sabe, Bárbara, que assim, que bom, né? Eu acho maravilhoso, assim, você se tornar uma mentora de outros terapeutas, porque eu acho que o que mais pega é realmente a parte prática. Por quê? A escola que eu escolhi fazer as formações que eu já fiz em coaching, em meditação, em constelação, foram várias, né? Voltadas para o desenvolvimento emocional. Eu escolhi uma escola que o foco dela é a parte prática. Então, a gente tem 30% de conteúdo, 70% de parte prática. Depois você faz o laboratório, faz uma espécie de TCC para você entregar depois. Então, eles têm que aprovar o seu laboratório. Então, o olhar deles é para a parte prática. Então, de todas as formações que eu saí praticando, com autoconfiança. Então, o que pega hoje? Os cursos de 2 dias online, onde a pessoa não consegue praticar. E aí ela não consegue praticar, ela tem medo de perder a mão. Toda a formação que eu fiz com a parte prática, no dia seguinte eu já estava aplicando. Então, é muito legal isso, você ter desenvolvido o seu método, porque a pessoa começou a olhar que você, em 6 anos de transição de carreira, você já está treinando outros terapeutas. Enquanto eu tenho certeza que seus alunos têm mais tempo de terapia que você, 10, 12 anos, e ainda não estão fazendo a parte prática, estão com medo de praticar. Tem mesmo. Não tem? Meu maior público é uma galera mais velha, que já tem mais de 10 anos atuando. E aí, às vezes eles perguntam, eu até fico um pouco com receio de falar, quanto tempo você tem como terapeuta? Eu falo, 6 anos, né? Porque mas 6 anos bem praticados, bem pesquisados. Não é uma questão de tempo, é uma questão de profundidade, intensidade, entrega. E eu acho que no caso da Bárbara, até de habilidade, de competência que ela herdou da biologia. Com certeza. É, porque hoje isso eu não vejo descarta, isso porque a mesmo. gente, na verdade, é o resultado Não, a de gente tudo não que a gente descarta já nada. viveu. Não é porque a gente virou a chave em uma profissão que a gente não carrega isso. Pelo contrário, isso acelera a nossa velocidade porque a gente já tem outros conhecimentos que se interligam. Hoje eu e né? a Thaís estavam tendo uma conversa, antes de vocês chegarem, conversa de bruxa, né? Que eu disse assim, Thaísa, tem 3 anos que eu estou na constelação sistêmica, fiz 2 formações. Quanto mais eu leio, mais eu me deparo com coisas que eu tenho a impressão que eu já sabia. Ela falou assim, é porque você é espírito velho. Eu acho que, sabe, que tem, assim, algumas pessoas, eu me vejo dessa forma, eu vejo meu espírito é velho, eu falo assim, eu já sou rodada, porque assim, eu vou ler, eu falo, entendi. Mas eu já tinha aquela consciência, faltava só o entendimento, sabe? E quem tá se deparando pela primeira vez, talvez, e aí, né, gente, daí eu já viajo, né? Tem que ter mais um podcast pra falar sobre isso. Eu acho que aí sim, né? É recente isso pra mim, então eu preciso me aprofundar. Eu acho que quando a gente encontra essência, encontra dentro da gente um trabalho que a gente veio nesse mundo para fazer, eu tenho a sensação, Fran, tenho a sensação de que tem coisas que eu leio e eu já sabia daquilo. Você tem isso também? Porque você tem 6 anos de formação, mas assim, e lá dentro de você? Quando você pega uma literatura sobre alguma área da terapia que você gosta, você sente aquela sensação de que você fala assim, tá, foi só para validar, mas eu já tinha essa consciência dentro de mim? Sim, a maioria dos cursos que eu faço são assim, né? Às vezes eu penso assim, eu preciso de tal curso. Aí quando eu tô fazendo o curso, eu falo, nossa, mas eu já tô usando isso?
intuitivamente há muito tempo. Aí. É só para tomar consciência mesmo. E sabe o que que eu chamo isso? Isso é quando a gente se conecta profundamente com o que a gente veio fazendo nesse mundo. Porque quanto mais eu trago a visão sistêmica, que é algo que eu acredito muito, que transformou muito a minha vida, a começar em mim, né? Cada vez para perto dos outros conhecimentos que eu tenho, que é gestão de negócio, de carreira, mais tudo faz sentido para mim. Parece que assim, era aquela coisa que só faltava eu deixar chegar. Porque, na verdade, aquilo já existia, sabe? E aí, claro, né? A gente vai lendo, a gente vai estudando, vai pesquisando, a gente, obviamente, vai aprendendo mais. Mas é um conteúdo que chega e parece que só afaga o coração. Sabe? Vai chegando e só afaga o coração. Você sente isso? Sim. Eu acredito que isso seja a gente se reconectar de verdade com o que a gente veio fazer no mundo. Porque eu acredito que nós já trazemos aí uma bagagem Eu acredito mesmo. de outras vidas, de outros universos, enfim. E aí, volta muito no assunto que a gente estava falando, do direito humanizado. Por que alguns escritórios não conseguem ter esse approach e outros têm? Porque alguma coisa... Deve ser porque eles não tiveram as avós que eu tive. É verdade, as minhas avós serviram, as minhas avós trabalharam e era serviço mesmo. Então, era muito doméstico, eram muitas famílias. E assim, uma das minhas avós eu não conhecia, né? Mas eu sei disso, eu sei da história dela, eu sei... Essa minha avó teve 14 filhos, essa que eu não conheci. Uau. Então, assim, se tinha alguém que sabia o que era família, era essa avó, né? A outra teve 6 e, assim, criou 5, na verdade, né? Mas ela também trabalhou, foi lavadeira a vida inteira, né? Teve problemas físicos grandes por isso, mas onde? Dentro de casa de outras famílias. Então, assim, eu não sabia, eu não estava nem aqui, mas elas já estavam lá emaranhadas nas famílias próprias e das dos outros. E olha que né? representação, né? Lavando a roupa de outras famílias, né? O que é lavar roupa suja, né? Gente O que do que céu. casa total com o que ela faz hoje, né? Total. A minha formação de casos de família, quando eu era adolescente, eu ficava assistindo, entendeu? Isso aí. Só lavação de roupa suja. Mas é isso hoje. E era difícil. Você assistia esses programas, né? Tudo de cunho sensacionalista, claro. Mas você assiste, você vê a dor das pessoas. Você olha e fala assim, gente, que difícil, né? E no final tá a terapeuta lá falando, né? Assim, não, mas aí vocês poderiam resolver dessa forma. Talvez vocês poderiam resolver dessa forma. Fala assim, gente, se aí tá pegando fogo desse jeito, imagina lá no judiciário, que é pro juiz ou pra juíza ser imparcial, quietinha, assim, ó, não poder nem esboçar nem uma risada, nem uma braveza, só quietinha aqui, só escutando as duas partes, né? Parece que não tá nem se importando, e não é isso, porque tem que ter aquela postura imparcial, né? Então eu falo, nossa, era muita dor. E eu lá adolescente olhando, falando, nossa, que difícil, né? Quanta dor, né? Todo mundo gostava da bagunça. Mas e a dor? E a dor dessas pessoas? Quem que acolhia depois? Quem cuidava? Se a família, que era a base dela, estava toda bagunçada e desestruturada, quem que ia ajudar a resolver? Doutora Marília, Ainda bem. vamos lá, deixa eu ver mais questões aqui que a gente separou para falar. Renan, você fala pra gente aí nosso tempo, tá? Vamos lá. Como tem sido expandir o escritório para as outras áreas, além do direito de família, sem perder a sua essência? Essa questão que eu separei para você é porque eu sei que você está crescendo bastante, está estruturando, né, o seu escritório. E como que você planeja isso, sabe, com seus parceiros, com as pessoas que estão chegando para trabalhar com você? Porque você é uma advogada sensível, né, Marília? A gente percebeu aqui várias vezes você falando do seu trabalho e você se emocionando com ele e emocionando a gente também. Como que você vai cuidar de outras áreas, né, não só da familiar, sem perder essa essência que você tem, né? Como são as pessoas, assim, que você tem colocado para trabalhar em outras áreas do direito no seu escritório? Foi um momento de observar, assim, que atender mulheres, mães, você acaba chegando... ela cria aquela confiança, né? Então, sei lá, atendi, vamos supor, só a pensão alimentícia. Mas aí ali na frente vai ter uma violência, vai ter um diagnóstico, vai ter, enfim, uma questão trabalhista dessa mãe. Ela não quer outra pessoa, né? Ela já criou aquela confiança em você.
Eu falei, então tá, então eu não posso ser advogada de direito de família só fechado ali nisso. Eu preciso expandir isso para atender outras áreas. E eu não comecei com direito de família, né? Então lá, 14 anos, eu já atendi outras áreas. Tenho outros cursos, outras especializações. E aí uma área vai se interligando à outra. E tem outras que eu não quis especializar, né? E não tem como também, né, gente, fazer de tudo, né? Eu tive um professor na faculdade que falou, quem sabe tudo não sabe tudo. Você Né? vira um Não sabe generalista, nada. quem vira um Quem especialista. quem sabe tudo, nada sabe mesmo. Então, assim, eu teve áreas que eu realmente fui especializei, e aí eu precisei tirar um pouquinho o pé, porque não tem como você fazer tudo. Então, por exemplo, hoje, a área de direito de trabalho, eu continuo fazendo atendimento, a pessoa chega machucada, e é engraçado, né? Ela chega machucada por uma empresa, mas ela chega machucada. Né? Ninguém quer sentir essa rejeição, ou se sentir indigno, ou ter se doado e a empresa ter tratado mal ali naquele final. Às vezes acontece. Muito bem. Então, essa pessoa vem, faz o mesmo atendimento. A gente não vai perder o DNA. Não vai perder. Isso aí já ficou ali. Vai ter o acolhimento, vai ter tudo. E aí eu falei assim, bom, eu preciso buscar pessoas que tenham essa mesma cultura comigo. Então, quando, por exemplo, vou entrevistar alguém para fazer parceria ou para, não sei, vai coordenar uma área minha, eu quero a coordenadora dessa área, direito de trabalho, vamos supor. É um diferencial para mim a pessoa me dizer que é mãe. Porque eu sei o que é ser mãe para trabalhar. E assim, eu fiz um teste com uma advogada que eu falei, gente, tô apaixonada pelo trabalho dela. Falei, que isso, mãe, claro, mas assim, apaixonada. Falei, nossa, é isso. Ela age exatamente igual a mim. Eu quero essa daqui para trabalhar comigo, né? Previdenciária é a mesma coisa. A gente tem uma parte muito delicada que é a área de violência doméstica. Infelizmente, também chegam situações de abuso infantil. Então, casais separados, crianças convivendo em vários ambientes. E, assim, não dá para ver tudo muitas vezes. Às vezes tem negligência de quem tá ali no final de semana ou tá numas férias. Então, também tem essa outra área. Então, eu atendo todas elas. Eu sou advogada da família, então eu vou atender todas elas. E elas vão ficar aqui, junto comigo, dentro do meu escritório. E a gente não vai perder. Não vai perder essa cultura. Então, ó, tá aqui. Thaís agora faz parte dessa equipe, vai ajudar a atender aqui na equipe no seu processo. O que você precisar, pode perguntar aqui dentro desse grupo. Aí já criei um método também, né, pra pessoa estar sempre próxima de mim. Mas também tá ali com a pessoa da equipe, falou, ó, a pessoa tá super autorizada a te ligar, te perguntar alguma coisa, precisar de algum documento urgente, mas eu também tô aqui, tá? Então, qualquer coisa pode falar aqui, o método que eu criei. Então, eu quero que a pessoa me sinta sempre perto. Então, assim, vai expandir? Vai ter 10 áreas de direito? Não tem problema. A pessoa... Tem que manter a cultura, né? Eu quero que ela esteja perto de mim. Porque foi em mim que ela confiou lá no começo. Então, se ela confia em mim e eu apresento a minha equipe para ela, e a minha equipe atende ela da mesma forma que eu atendo, ela continua ali. Né? Então, assim, dessa forma que eu quero expandir. Maravilhoso. Quer fechar com ela e depois eu termino? Vou fechar com ela, então. Vamos lá. Marília, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão em meio a um conflito familiar ou enfrentando desafios na carreira, o que você diria hoje? Não, primeiro eu diria, faça terapia, né? Não, gente, faça terapia. Porque não tem como, né? Assim, eu sei que para muitas pessoas pode não ser acessível, mas hoje em dia tá mais tranquilo de se alcançar. Mas, assim, é necessidade primordial, assim, principalmente para mães que trabalham. O mercado é muito cruel, né, com as mães, assim, sempre fala, assim, eles cobram a gente como se a gente não tivesse filhos e se você é mãe, você não é boa profissional, né? E não é assim que funciona. Então, você não tá sozinha, não vai ser nem a primeira nem a última a ser julgada, né? Então, assim, é confiar, buscar apoio. E, assim, o que me ajudou muito, me cercar de mulheres, mães, trabalhadoras, né, que sirvam as pessoas, porque, assim, como muda o nosso ambiente quando a gente está com pessoas que estão buscando se fortalecer dentro de uma sociedade que não ajuda. Né? Então, eu diria isso, assim, você vai chegar, você vai alcançar a sua estabilidade emocional, você vai alcançar a sua estabilidade financeira, né? E se for para a gente lutar por alguma coisa, que seja para estruturar, né, e proteger o nosso espaço. Então, eu diria isso para essas mulheres. Que lindo. Maravilhoso. Nossa, muito lindo. E já que o tema é terapeutas, terapia, né? Faça terapia.
Bárbara, qual orientação, né, você deixa aí para essas terapeutas que estão começando nesse processo, que a gente até agora estava falando sobre um pouco de insegurança, de não se sentir ainda capaz ou realmente que traz resultado para os seus pacientes? Que orientação que você traz para essas pessoas que estão começando ou para essas pessoas que já estão atuando, para que tenham um pouco mais de acreditar mais em si, assim? Bom, então eu deixo aqui de dicas, né? Dicas não, né? Como você Dicas fala. não, é orientação. Orientação. Dica que a gente pega. Não, é que nós estamos falando uma profissional. Uhum. Então, primeiro se posicione. Assuma a terapeuta que você quer ser. Diga para você mesma, eu sou terapeuta. Começa por aí. E eu comecei fazendo isso. Uhum. Enquanto eu não me assumi, não fluía. A hora que eu comecei a falar, eu sou, pronto. Segundo, pegue tudo que você aprendeu, que você fez, comece a colocar em prática, em movimento, né? A gente falou muito disso aqui. Coloque em movimento, em prática. Não tem clientes? Comece por você, pela sua família. Depois vai expandindo isso, porque naturalmente os clientes vão vindo até você. E o segundo faça terapia. Não, terceiro, né? Faça terapia também, se conheça, se cuide, né? Eu hoje trabalho com isso, mas eu faço muita terapia para mim também. Porque os desafios são constantes. Sim. Né? Uhum. Então, chega uma hora que a gente fala, nossa, travei. Vou fazer uma terapia, né? Não só você se autoatendendo, né? Como eu disse aqui que eu fiz muito isso, eu faço muito isso em mim, mas também procure outros profissionais, porque eles vão ter um outro olhar que muitas vezes você não está enxergando, né? E vá se conhecendo, vá se percebendo, praticando o seu autoconhecimento. O que é isso? Eu digo que o autoconhecimento é se conheça, né? A gente tem o mau hábito de não se conhecer. A gente conhece muitos outros, mas e você, né? Porque o que me ajuda muito a expandir cada vez mais o meu trabalho como terapeuta é me conhecer. Quanto mais eu me conheço, melhor fica o meu trabalho de terapeuta. Porque é aquilo, a experiência, né, que a Marília falou, a própria experiência de vida dela é que faz o negócio dela crescer. A minha própria experiência e as minhas vivências terapêuticas é que me fazem ajudar cada vez mais os clientes, os terapeutas a se tornarem profissionais. Então, se conheça. Então, o que eu deixo de orientação hoje para esses terapeutas é isso, né? Colocando isso em ação, automaticamente as coisas vão começar a fluir para você. E onde as pessoas te encontram na rede social para fazer o seu GPS? Bom, pode me encontrar no meu Instagram, @BarbaraRamosOficial, com 2 L's no final. Esse mesmo endereço me encontra também no YouTube, no Facebook. No LinkedIn. No LinkedIn. Eu te vejo lá no LinkedIn. Todas essas redes aí. Que bom. E doutora Marília, onde que a gente encontra? Gente, eu vou estar no Instagram, ADV Marília Francione, no LinkedIn também. O LinkedIn a gente está voltando mais aí para mentorar advogados, né? Tem muita gente que quer esse caminho também, né? De como é que faz para trabalhar dessa forma, desse jeito, né? Como eu começo, acabei de me formar, como é que faz? Né? Quero trabalhar assim, quero essa área. Como é que ganha dinheiro nessa área? Então, a gente vai voltar ao LinkedIn para isso. E o Instagram também está conectado com o Facebook. Então, tudo ADV Marília Francione. Coisa boa. E Chegamos, né, ao final. Mais um episódio. Que coisa gostosa, que papo gostoso, Sabe o né? que eu senti desse episódio, assim? Que a gente numa energia tão leve, parece que a gente tava até num delay. Fica Vocês uma sentiram paz, isso? assim, uma Uma tranquilidade. tranquilidade. Serenidade, né? Eu achei que a gente tava aqui numa energia gostosa. É a brisa terapêutica. Foi uma brisa terapêutica que baixou aqui. Gente, é sempre muito especial, né? Eu acho que... Quantos minutos a gente tem, Renan, pra gente ainda bater um papinho aqui? 5 minutos. 5 minutos? Então vamos fazer no encerramento, né? Bom, quero agradecer, Marília, por você ter vindo falar da sua advocacia humanizada, algo que a gente acredita tanto. Eu vejo riqueza nisso, né? Eu penso, quando a gente foi escolher, né, as mulheres para vir,
homens também terão oportunidade, a gente já teve homens sendo entrevistado aqui, mas a gente sempre olha não só para um viés de quem fala sobre dinheiro, né? De quem vem falar sobre investimento, como a Thaisa, ou quem vem falar sobre prosperidade, mas o quanto o que aquela pessoa faz gera riqueza na vida do outro, né? Então, vocês duas aqui, Bárbara também, gratidão por você ter vindo falar sobre a sua vida profissional, você também, Marília, porque eu vejo isso, eu vejo que o que vocês fazem é muita riqueza e muita prosperidade para vocês, né? E vocês proporcionam isso para outras pessoas também. Então, eu acho que isso é a cara do nosso podcast, sabe? São pessoas que têm essa mentalidade, que estão conectadas com a prosperidade, que entendem o seu papel no mundo, e que se autorizam a estar aqui, né? Porque eu acho que tem muito disso, né? A gente se posiciona quando a gente se autoriza, como você acabou de falar, né? O recadinho para os terapeutas, dizer eu sou terapeuta, né? Eu reconheço, né? Eu me reconheço como eu sou. Eu acho que isso é o primeiro passo, né? Pra gente encontrar o nosso lugar no mundo. Então, muito obrigada por vocês terem vindo. Foi especial esse 4º episódio. Muito especial mesmo, até porque quando a gente fala de riqueza, a gente não tá falando só de uma riqueza material, o dinheiro, né? É justamente isso que vai muito além. É aquilo que também é intangível. Quanto que a gente consegue acessar a vida de outras pessoas. E vocês são exemplo disso. O quanto vocês conseguem alcançar com o trabalho de vocês outras famílias, tocar outras vidas. E essas vidas também propulsionam outras, né? Porque vocês estão fazendo dos seus negócios novos negócios que vão impulsionar também outros negócios. Então, é um ciclo de abundância e prosperidade que não para em vocês. Vai atingir outras famílias. Então, muito obrigada por esse compartilhar de vocês. Foi realmente incrível. E para o pessoal que está nos assistindo, lembrando, estamos no YouTube, estamos no Spotify, no Instagram. Então acesse aí, sempre Riqueza Pode, que é o nosso nome oficial em todas essas redes aí, para ter acesso a isso. E porque riqueza pode! Riqueza pode! É isso, maravilhosas. Muito bom, esse papo. Muito bom. Gratidão.